Olá, boa noite. O TN começa falando do grave acidente que matou 3 pessoas de uma mesma família na BR-101 na Serra. O condutor da carreta que provocou o acidente está preso. Rodrigo Girardi foi até a delegacia durante a tarde. Estava acompanhado de 2 advogados e não falou com a imprensa. A gente vai direto para a Delegacia de Delitos de Trânsito, onde está o repórter Vinícius Rangel. Vamos falar com ele. Boa noite, Vinícius. O que levou o delegado a determinar a prisão? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos os nossos telespectadores do Tribuna Notícias, segunda edição. Eu falo ao vivo aqui da sede da Delegacia de Delitos de Trânsito e ao meu lado está o delegado Maurício da Rocha, responsável por todo esse caso. Daqui da delegacia, Isabela, Rodrigo Girardi, de 27 anos, saiu preso porque já existia um mandado de prisão em aberto em nome dele por triplo homicídio com dolo eventual. Quem vai explicar para a gente sobre esses motivos que levaram a essa prisão é o delegado titular daqui, Maurício da Rocha, como já havia explicado. Doutor, boa noite. Quais foram os motivos que levaram a essa prisão? Boa noite. Principalmente a fuga do local do acidente de trânsito. Nossas equipes ficaram o dia 11 inteiro empenhadas em capturar o Rodrigo, a fim de submetê-lo a exames junto ao DML, interrogá-lo. Ele deixou o local do acidente de trânsito, ele se escondeu das equipes da Polícia Civil, nós fomos até a sua residência, nós fomos até o seu local de trabalho e a todo momento ele ficou escondido em um local incerto e não sabido. Aliado a tudo isso aí, a conduta desse motorista, ela foi completamente irresponsável e com total descaso à vida humana. Ele fez uso de entorpecente, ele dirigiu um veículo transportando uma carga para a qual esse veículo não tinha autorização junto ao Detran. Ele não tinha o certificado para esse tipo de transporte. Aliado a tudo isso aí, ele já se envolveu em 2015 num acidente muito similar, com as mesmas circunstâncias, só que nesse acidente houve só lesões corporais, não houve óbito de nenhuma vítima. Ele teve em 2018 a sua carteira nacional de habilitação suspensa. Ele tem várias outras multas por excesso de velocidade. É um motorista que de forma reiterada vem, desde 2015, cometendo infrações de trânsito. Então, aliado ao uso de entorpecente, velocidade acima do permitido, o descaso com as vítimas, não prestar socorro, não se identificou para ninguém no local do acidente de trânsito, ele se furtar à ação policial, se escondendo durante o dia de ontem todo, tudo isso aí, esse conjunto de fatores nos deu elementos para pedir a sua prisão preventiva e cumpri-la hoje. Entendi, doutor. Então, a gente passou todo esse dia porque ele chegou hoje por volta das 2h40 da tarde aqui na delegacia para prestar o depoimento e acabou sendo daqui preso, doutor. E a gente acompanhou todo esse desenrolar dessa situação, o depoimento que durou cerca de 2 horas. O delegado me confirma que foi um dia bastante desgastante para vocês, porque ouviram todo esse depoimento que durou esse tempo todo, acabou que ele teve que fazer exame de corpo e delito. Ainda não é isso, doutor? Sim, ele foi submetido a exame de lesão corporal e exame toxicológico, junto ao Departamento Médico Legal. Beleza, então, gente, como a gente já falou, o Rodrigo chegou aqui por volta das 2h40 da tarde e nós estávamos aqui desde meio-dia e acompanhamos toda essa movimentação aqui na delegacia e a reportagem vocês vão conferir agora. O motorista Rodrigo Girardi Supelletti chegou na Delegacia de Delitos de Trânsito na tarde desta quarta-feira. Ele estava acompanhado de 2 advogados. O delegado responsável pelo caso, Maurício da Rocha, pediu para que Rodrigo fizesse o exame de corpo de delito. Ele saiu do Departamento Médico Legal de Vitória sem falar com a imprensa. Rodrigo, você vai dizer sobre o acidente, cara? Se arrepende do que fez? Por que você saiu do hospital e não voltou por causa do acidente? De volta à delegacia, Rodrigo escondeu o rosto. Você se arrepende? Por que você saiu do local, Rodrigo? O depoimento dele começou por volta das 4 horas da tarde. Rodrigo é o condutor da carreta, que se envolveu no acidente que matou 3 pessoas de uma mesma família na BR-101 na Serra, na última segunda-feira. Também nesta quarta-feira, só que pela manhã, os familiares das vítimas do acidente estiveram aqui na sede da Delegacia de Trânsito. Eles receberam algumas orientações por parte da Polícia Civil sobre o caso. Os pertences das vítimas também foram entregues aos familiares. A carreta foi modificada
fabricada para transportar rocha, mas não havia nenhum documento do Detran que autorizava essa alteração. Portanto, ela não poderia estar rodando. Estava dotado de todos os equipamentos, né, das travas, das correntes, faltando a questão burocrática, está constando essas alterações no documento. Segundo a Polícia Civil, o condutor da carreta também não poderia estar dirigindo, uma vez que estava com o curso necessário para a condução de veículos com carregamento de pedras vencido. Para a Polícia Rodoviária Federal, o excesso de velocidade foi o que provocou o acidente. É um declive em curva e todo veículo que entra com excesso de velocidade, tendo uma carga, seu centro de gravidade é mais alto, a possibilidade dele invadir a contramão e tombar, como aconteceu, é muito grande. E é uma possibilidade assim que a gente crava quase com certeza, né, sem medo de errar, que a velocidade foi o fator causador mesmo, porque a carga caiu junto com a carreta. Pois é, Isabela, nós continuamos ao vivo aqui da sede da Delegacia de Delitos de Trânsito e o Rodrigo saiu daqui hoje preso direto para o presídio de Viana, onde vai ficar aí até o final das investigações. Nós conversamos ainda com o advogado que defende o Rodrigo e ele alegou que o condutor não teria usado nenhum tipo de entorpecente e acredita que o motivo dessa carreta ter tombado na pista seria por causa de uma falha mecânica. Isabela, eu volto com você aí no estúdio e a qualquer momento nós podemos voltar aqui com novas informações sobre esse caso. Ok, Vinícius, muito obrigada. E eu te pergunto, né? Uma pessoa com atitudes tão irresponsáveis, como a gente viu que o delegado explicou tudo isso, como é que uma empresa contrata também uma pessoa que já tem a carteira suspensa, que já cometeu outros tipos, né, de problemas nas estradas? Tem que se repensar nisso, né? Olha, os corpos de Daniele, Osineto e do pequeno Luca foram enterrados hoje à tarde. Centenas de pessoas prestaram as últimas homenagens. O único sobrevivente dessa tragédia continua internado em estado grave. Um momento de tristeza, despedida e de muitas lágrimas no rosto. O último adeus é sempre difícil e nesta tarde não foi diferente no velório da família que morreu no acidente grave nesta segunda-feira. Parentes, amigos e conhecidos prestaram homenagens na igreja em Canaã, Viana, a mesma frequentada pelas vítimas. Luca, de 1 ano e 4 meses, Osineto, de 38 anos e Daniele, de 34, deixaram saudades. A Daniele foi muito amiga da minha filha Priscila. Ela estudou com ela desde o prézinho até o fundamental. E eu estou muito triste por isso, porque às vezes ela ia lá em casa fazer dever com ela. E isso está me doendo muito. A comoção com a morte trágica desta família começa pelo modo como eles perderam a vida. Na última segunda-feira, pai, mãe e 2 filhos voltavam de carro do Nordeste. Eles passavam pela BR-101 quando uma carreta carregada com rochas de granito surpreendeu Osineto invadindo a contramão depois de perder o controle. O veículo da família ficou destruído. O filho mais velho do casal, Gabriel Rodrigues, de 11 anos, foi o único sobrevivente. E ele está em estado grave, internado na UTI. Enquanto se recupera, os corpos da mãe, do pai e do irmão dele são enterrados no cemitério de Vila Betânia. O enterro aconteceu às 3 horas da tarde desta quarta-feira e muitas pessoas tiraram um tempinho para vir até aqui e se despedir desta família que era extremamente querida pela comunidade. Foi uma perda muito grande e principalmente do contexto que aconteceu o acidente, realmente assim, é lamentável. Então, realmente assim, é uma tristeza imensa, como você pode ver aqui. Ele tinha muitos amigos, então assim, realmente isso é de cortar o coração. O pastor da igreja deles fez um discurso e em seguida os corpos foram enterrados. Todos deram as mãos e fizeram uma oração. Apesar do choro, os amigos, conhecidos e parentes sabem que daqui para frente o que fica são as boas lembranças de Daniele, Osineto e Luca. É recordar sempre a alegria que estivemos juntos. Olha, o bloco de granito que caiu da carreta foi retirado da BR-101 hoje à tarde. A rodovia teve que ser parcialmente interditada durante quase 1 hora para a remoção do bloco. Um guindaste foi utilizado. A pedra foi levada para um posto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para ser pesada. E a Polícia Rodoviária Federal disse que foi constatado que a carreta não estava com excesso de peso.
Fiscalização eletrônica é a aposta do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais do Espírito Santo para acabar com situações como essa nas estradas capixabas. Na cabine do caminhão foi encontrada uma cartela de remédio inibidor do sono, conhecido como Rebite. O motorista realizou o exame do bafômetro, que deu negativo. O presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego do Espírito Santo explica que o uso da substância anfetamina presente no Rebite só pode ser detectado pelo exame toxicológico, por meio do sangue ou da urina. O Rebite ele é utilizado quando a pessoa já está muito cansada. O que ele faz? Ele é um estimulador do sistema nervoso central. Então ele busca aquele resto de energia que a pessoa tem. O problema é que quando essa energia acaba, ele vai ter que tomar um novo e depois um novo, e chega uma hora que o organismo simplesmente apaga. Então ele começa a dirigir dormindo de olho aberto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no período de um ano, mais de 400 motoristas foram multados por excesso de peso no estado e 73 foram flagrados com excesso de carga. O que chama a atenção nesse caso é que o caminhão envolvido no acidente passou 4 vezes por postos de fiscalização da PRF e não foi parado por policiais. Para o Sind Rochas, representante das indústrias de rochas ornamentais do estado, a implantação do sistema de leitura eletrônica nas rodovias do Espírito Santo vai contribuir com a fiscalização. É algo que usa tecnologia, é algo que vai tornar muito mais eficiente esse processo de fiscalizar. Então a ideia é que com isso a gente consiga realmente ter maior segurança na estrada. O caminhão que vinha de Venda Nova do Imigrante e seguia para a Barra de São Francisco não conseguiu fazer a curva, tombou e invadiu a contramão na altura de Chapada Grande, na Serra. A carreta deslizou até atingir o carro da família que seguia sentido Vitória. Olha, um projeto piloto de fiscalização eletrônica de cargas nas rodovias federais aqui no estado foi lançado pelo ministro da Infraestrutura no final do ano passado e o teste dura 90 dias. Mas aí eu acrescento para você, porque a gente não pode ficar com essa lacuna, né? E as fiscalizações nas estradas com radares móveis. Fica aí a dica, hein? A gente faz um intervalo. Na volta, você vai ver que já está em casa o menino que foi atropelado na Serra. A gente volta rapidinho. Uma família foi feita refém durante um assalto em Cariacica. Os criminosos invadiram a casa das vítimas armados, mas vizinhos perceberam a ação criminosa e acionaram a polícia. Luciano Pedro Gomes, de 30 anos, foi o primeiro a ser preso. Ele estaria ameaçando as vítimas na casa com uma faca e não resistiu à prisão. Mas os outros 2 suspeitos fugiram, pulando muros das outras residências. Como eles tentaram entrar lá na casa do vizinho, só que o vizinho na hora chamou a polícia, eles tentaram fugir. Foi isso que eles passaram por cima das casas, até por cima da minha. E por minha sorte, que a casa estava toda trancada, não conseguiram entrar por dentro da minha casa. Os criminosos não foram longe. Com a ajuda da população, acabaram presos. Alex Santos da Conceição, de 37 anos, e Alexandre Moreira Máximo, de 30, são de Minas Gerais. Contaram em depoimento que vieram para o Espírito Santo para cometer um roubo. A polícia foi chamada pelos vizinhos. O morador viu o momento em que os suspeitos renderam uma das vítimas quando ela chegava em casa. O crime aconteceu no bairro Vila Palestina, em Cariacica. Moradores já teriam visto um casal que estaria vigiando a casa das vítimas. Para mim, eles não estavam realmente bebendo, porque estavam com a lata de cerveja. E isso, quando eu voltei do trabalho, já eram as 5 horas, eles ainda estavam ali. Um falou assim, ela vai chegar só às 9h20. Já sabia, que ele falou 9h20, o negócio começou, ele foi 9h20 e começou ali. 2 horas ou mais aqui, mudando de lugar e só observando. E depois, na hora do movimento das polícias, eles saíram batidos. Ao todo, 4 pessoas foram feitas reféns. O casal, uma criança de 2 anos e uma idosa. Com os suspeitos foram encontrados documentos falsos dos filhos do casal, lacres de plástico que poderiam ser usados como algemas, além de comprimidos e material hospitalar. Uma arma também foi apreendida. Os 3 suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Eles já foram encaminhados ao presídio. Aqui é diariamente.
Tanto um trabalhador que vai trabalhar pela manhã, chegando do seu trabalho, do seu colégio, adolescentes, são todo mundo assaltado. Passa uma moto, um telefone, passa outra moto, uma bolsa. Estou grato pelo trabalho ágil da polícia e peço que então assim só façam orações para que não aconteça com outras famílias. No bairro, os moradores estão preocupados com a violência. Momentos antes da invasão, uma mulher foi assaltada ao chegar do trabalho. Olha, o menino de 9 anos atropelado na porta de casa ao atravessar a rua para pegar a van escolar já está em casa. Miguel Luiz de Almeida, de 9 anos, foi atropelado por um veículo na porta de casa no bairro Praia da Baleia, na Serra. A criança ficou internada por 13 dias e teve uma recuperação rápida, já que no início não havia nem previsão de alta. Ainda há a possibilidade dele não conseguir mais andar. Miguel sofreu fraturas na bacia, nas pernas e teve o pulmão perfurado. Ele passou por cirurgias e, segundo os pais, se recupera bem em casa. O caso foi registrado como lesão corporal. A Polícia Civil afirma que, nesses casos, há necessidade da representação por parte da vítima. A família não confirmou se fez ou não a denúncia. Já a Prefeitura da Serra prometeu instalar uma faixa elevada no local até o mês de julho para evitar novos casos. A gente vai para um intervalo. Na volta, você vai saber todos os detalhes sobre a greve de ônibus anunciada para a próxima sexta-feira. É rapidinho, tá? O Espírito Santo pode ter um banco de dados de pedófilos para agilizar o trabalho da polícia. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa e vai agora para a sanção do governador. O cadastro vai unificar informações de suspeitos que cometem crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O projeto, de acordo com o deputado Lorenzo Pasolini, vai ajudar as autoridades a combater o estupro de crianças e adolescentes. A ideia é que se tenha um cadastro com nome, foto, o tipo do crime e as características físicas do indivíduo condenado. Nós vamos saber exatamente quem são as pessoas que cometem esses crimes e elas têm uma característica muito peculiar. Elas mudam muito de residência. Então, um dia elas estão no norte, estão em São Mateus, no outro dia estão em Guaçuí, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto. E aí o policial que estiver investigando lá na ponta, ele vai poder saber o seguinte: olha, esse cidadão já cometeu um crime dessa natureza, um crime contra a criança, lá no norte do estado e agora veio morar no sul. Então, a polícia vai ter facilidade para identificar essas pessoas. O cadastro só será acessado por agentes de segurança pública, pelo Ministério Público e também pelo Poder Judiciário. Assim, a solução de novos crimes pode ser facilitada. A gente já vai iniciar esse banco de dados com as informações dos condenados atuais e aí, à medida em que os juízes forem decidindo, o Poder Judiciário for decidindo, nós vamos alimentando o sistema com essas informações. E, geralmente o abusador, o estuprador não faz uma vítima só. Ele vem praticando esse crime covarde contra diversas vítimas. Vai gerar uma investigação de maior qualidade. A polícia não vai perder tanto tempo procurando suspeitos, porque ela já vai ter uma lista de pessoas que cometeram esse crime e a partir dessa lista, então, o policial, o delegado, vai poder iniciar uma investigação. Hoje, o Estado anota 1.400 presos em regime fechado, condenados pelo crime de estupro de vulnerável. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente tem uma média de 1.000 inquéritos solucionados por ano com esse tipo de crime. A lei foi aprovada nesta terça-feira. Agora resta o governador aprovar para ela entrar em vigor. O Espírito Santo se torna o 5º estado com essa iniciativa para reduzir o crime. O Espírito Santo está demonstrando seu compromisso com essa luta, com a luta contra a pedofilia, a luta contra o abuso sexual e sai na frente no movimento de vanguarda no Brasil, junto com outros estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim. É um movimento que precisa ser iniciado e nós estamos dando esse pontapé para termos sucesso e êxito nessa batalha, nessa luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Olha, a Justiça determinou que os ônibus circulem na próxima sexta-feira, dia em que o Síndico Rodoviários anunciou uma paralisação. A multa diária é de R$200 mil caso a medida não seja cumprida. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que durante o dia, pelo menos 50% dos coletivos têm que circular normalmente e para os horários de pico, ou seja, entre 6 e 9 da manhã e 5 da tarde e 8 da noite, a frota deve ser de 70% dos ônibus.
O Sindi Rodoviários anunciou que vai aderir à paralisação nacional na próxima sexta-feira em protesto contra a reforma da Previdência. A orientação do sindicato é que os 10 mil trabalhadores cruzem os braços nesse dia. Outras categorias também afirmam que vão aderir ao movimento, como bancários, professores da rede municipal de Cariacica, por exemplo. Na sexta-feira à tarde, por volta de 1h, haverá um ato promovido pelas centrais sindicais na Reta da Penha, em Vitória. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens e o jornal completo, acesse tribunaonline.com.br. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.